Oi, gente, estamos aqui no Médico 24 Horas novamente, aqui nos estúdios do AC 24 Horas. E hoje nós temos a honra, a alegria de entrevistar um amigo, né? Ele é um guerreiro na medicina, professor universitário, professor de residência, é um dos coordenadores da residência médica do estado do Acre, na parte clínica. É um médico muito conhecido, casado com pediatra, pai de 2 filhos, esteve na linha de frente do Covid. Ele é médico do Tribunal Regional Eleitoral, médico do estado do Acre, né, e professor universitário. E tem um vasto conhecimento, muito conhecido, o nosso amigo Rinauro Santos. Rinauro, prazer em tê-lo aqui. Uma satisfação enorme recebê-lo aqui no Médico 24 Horas. Prazer é meu, Fabrício. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui e conversar e bater um bate-papo informal sobre esses assuntos médicos e do nosso Acre aí. Rinauro, você é muito conhecido no Acre na parte da clínica médica, já formou aí para mais de 50 médicos na clínica médica, cardiologistas, endócrino, né? Pessoal que formaram, pessoal que está morando na Bahia, São Paulo, aqueles que retornaram. Agora tem uma turma grande que está te assistindo de médicos que foram teus alunos na UFAC. Você é professor desde o início da UFAC, professor na residência médica, na formação médica. Rinauro, esses anos que você está aí, você está há mais de 20 anos no mercado, você, né, formou, seu pai, né, se dedicou muito na formação sua e do seu irmão, você tem uma história familiar, um legado familiar. Eu quero começar a entrevista de hoje, dessa tarde, Rinauro, pela tua história de vida. Quem é o Rinauro? Bem, Fabrício, o Rinauro é um acriano, nascido lá em Cruzeiro do Sul, lá no de farinha. No Hospital Geral de Cruzeiro do Sul, né? Às 0 horas do dia 30 de outubro de 1975. Meu pai trabalhava lá, era dentista, e aí eu nasci em Cruzeiro do Sul, depois ele foi transferido para Sena Madureira, depois a gente veio para Rio Branco. Passei a minha vida toda aqui no Acre, fiz o meu ensino fundamental no Colégio Meta, né? E aí tinha um sonho de fazer medicina. Na época a gente tinha que sair daqui para fazer medicina, não tinha como, e aí a minha avó morava em Belém, do Pará. E aí eu fui para Belém do Pará fazer o ensino médio, junto com alguns outros colegas, inclusive o Isamu, que é médico, hoje trabalha em Belém, também fez na época comigo. Fui aprovado no vestibular de medicina para a Universidade Federal do Pará. Cursei a graduação lá e logo depois conheci a minha esposa, dentro do curso médico, conheci a minha esposa, casamos, fizemos residência no estado do Pará e aí voltamos para o Acre. Em 2001. E aí já vão aí esses 20 e tantos anos de medicina aqui no estado do Acre. Sua esposa é paraense? Paraense, filha única, pediatra. Como é que você arrancou de lá para cá, hein? Eu disse, vamos pro Acre, vamos para lá que lá tá precisando de pediatra, tá precisando de clínico em 2001. E 2001. Muito tempo. Em 2001. Foi ontem. E aí, logo em seguida, me envolvi na formação da residência médica, porque quando eu cheguei aqui no Acre, só existia um médico com a minha especialidade, que era a doutora Kátia Cunha. Era uma pesquisadora da UFAC, uma médica da Fundac, que gostava muito de terapia intensiva, e logo ela foi embora. E aí, ela e o doutor Thor começamos a residência de clínica médica no estado do Acre. E aí já formamos para mais de 130 médicos em clínica médica. A grande maioria dos especialistas no Acre na área clínica passaram pela clínica médica aqui da Fundação do Acre. Que maravilha! Cardiologia, endocrinologia, nefrologia, terapia intensiva, reumatologia. Assim, tem médico em tudo que é lugar, maioria aqui no Acre e muitos em todo o Brasil. Aí quando eu vou para os congressos, a gente passa uma mensagem e diz, aí, quero te ver. Rinauro, aí logo mais você fez o concurso do TRE? Foi. Aí logo eu comecei como temporário naquela época no estado, né, trabalhando no pronto-socorro. Trabalhei 1 ano no pronto-socorro, dava plantão dia de sexta, 24 horas no pronto-socorro. Depois fui transferido para a Fundac para implementar a residência de clínica médica. E logo depois saiu o edital do TRE, na época, precisava de um especialista em clínica médica, fiz o concurso, passei, estou lá até hoje.
Quantos anos de TRE já? TRE, vou fazer esse ano 20 anos. 20 anos. 20 anos. Renauro é jovem, tá, gente? É porque ele chegou muito cedo. É igual o irmão dele, o Tiago, que depois nós vamos entrevistar aqui, que é uma pessoa maravilhosa, um cardiologista de mão cheia. Tem subespecialidade em ecocardiograma. O Tiago é uma pessoa, um profissional fenomenal. Começamos cedo. Começaram cedo. Eu sempre digo que na família, né, eu sou mais velho, então as novas gerações vão tendo os upgrades, vai saindo melhor, né? Vai saindo melhor. O Thiago saiu melhor do que eu. Saiu melhor. Renauro, hoje você trabalha na Fundação Hospitalar, atendendo, né, aqueles pacientes de maior complexidade, certo, maior gravidade, que são encaminhados das UPAs, do pronto-socorro, pacientes que né, com alta complexidade enviam sim, lá para a enfermaria da Fundação Hospitalar, vem dos municípios, de outros países, etc. Né? E hoje o que mais você atende lá? Quais são as principais patologias que te cercam hoje lá? Eu sei que você lá hoje está com a doutora Roseli, doutor Matheus e o André. São os 4 que cuidam da enfermaria clínica médica do estado do Acre, vocês 4. Esses 4, o que eles atendem hoje de gravidade lá, paciente que chega complicado? Quais são as principais patologias? Isso. A nossa enfermaria, a enfermaria D, que é a enfermaria de medicina interna, que é a referência de alta complexidade no estado, como você falou, né? Vai paciente de TFD, de Cruzeiro do Sul, né? de Brasileia, até dos outros países, como do Peru e da Bolívia. E chegam muitas vezes pacientes sem diagnóstico, né? E com o nosso desafio de firmar um diagnóstico para esse paciente não ter que sair do Acre de TFD. Então, hoje a gente atende muito patologias oncológicas sem diagnósticos, que nós temos que fazer diagnóstico lá. Qual é a parte mais oncológica que vocês veem? Olha, a gente vê de tudo, desde da oncologia da urologia, da oncologia gastrointestinal, da oncologia pulmonar, muito paciente com câncer pulmonar, né? Então, da oncologia hematológica, que depois vai em seguida para a hematologia, oncohematologia com Leonardo lá. Então, são muitos casos de oncologia que a gente tem que dar o diagnóstico lá. Além disso, as outras doenças clínicas, né? Além das doenças básicas, como a pneumonia, como a insuficiência cardíaca, muito lúpus. Nas doenças reumatológicas, uma incidência grande de pacientes com lúpus que internam com a gente, com as mais diversas manifestações. Lúpus grave. O paciente lúpico, ele complica bastante, né, Renauro? Sim. Renauro, se você fosse quantificar aí do lúpus, esse paciente lúpico, qual é a principal gravidade que chega lá na mão de vocês? Não, essa daqui é a número 1. Muitos pacientes lúpus com manifestação renal, com nefrite lúpica. Muitos pacientes que desencadearam a nefrite lúpica e aí vão para lá para fazer o tratamento, imunossupressor, e aí a gente tem a parceria da nefrologia com a doutora Gabriela lá, que ajuda bastante a gente. Já começou a surgir perguntas aqui, Renauro, para você, os nossos internautas. O lúpus é uma enfermidade autoimune, certo? Como é que o paciente descobre? O que o paciente sente para falar assim, poxa, eu estou com algo errado aqui e parece que é lúpus. Certo. Que leva ele ao consultório e chega até vocês, ou chega na parte reumatológica, na parte nefrológica. Certo. O paciente, para fazer esse diagnóstico, e quais os sintomas desse paciente? Certo. O lúpus é uma doença multissistêmica, né, onde ela acomete vários órgãos. Acomete as juntas, né, então os pacientes podem ter, geralmente é mais comum em mulheres, e aí geralmente acomete as juntas, com inflamação nas juntas, às vezes queda de cabelo, perda de peso, manifestações renais. Essas manifestações renais muitas vezes não são, o paciente não dá muito valor, né? E aí começa a inchar, e quando chega às vezes já está no estágio avançado de doença renal. Manifestações pulmonares, como líquido no pulmão, manifestações cardiológicas, como inflamação do coração, como água no pericárdio. E então existe um sistema de classificação para dar diagnóstico, e muitas vezes a gente interna pacientes que já têm diagnóstico, que fazem acompanhamento no ambulatório, mas estão descompensados, e muitas vezes também internamos pacientes sem diagnóstico, que a gente faz o primeiro diagnóstico lá. Aí sabe o que o Google mais fala sobre o lúpus? É que nunca é uma doença facilmente, que é uma doença facilmente confundida com as outras. Por quê? Porque ela tem essa milface, ela se apresenta em vários órgãos,
em vários sistemas. Então, ela pode ser confundida com artrite reumatoide, quando ela se apresenta nas articulações, com as artrites soronegativas. Quando ela atinge o pulmão, ela pode ser confundida com a tuberculose, com a pneumonia. Quando ela atinge o rim, ela pode ser confundida com as outras glomerulopatias. Reinaldo, ainda mata muito lúpus no Acre? Muito. Mata muito. Porque é uma doença que o paciente precisa... Multissistêmica, né? Multissistêmica, precisa de um acompanhamento rigoroso, um acompanhamento de perto e precisa ter acesso a muita medicação para controlar o sistema imunológico da pessoa. Imunossupressores mais acessíveis e imunobiológicos e imunossupressores menos acessíveis. Então, é um paciente que precisa estar sempre ali fazendo o cuidado de perto. E um paciente que é muito vulnerável também por fazer doença imunossupressora, por fazer medicações imunossupressoras, é um paciente que acaba sendo muito suscetível a infecções. A outras infecções. Seja ela viral, bacteriana, fúngica. Né? Sim. E esse número, ele tem sido cada dia mais crescente, Reinaldo? Ou a medicina, principalmente aqui no Acre, nós sabemos das nossas dificuldades, tem conseguido lograr êxito com esses pacientes lúpicos? Não, assim, a gente sempre na nossa enfermaria, de uns 30 leitos, a gente sempre tem pelo menos uns 10% de paciente com lúpus internado. E aí o que é que eu vejo? Falta mais uma linha de cuidado do lúpus, né? Daquele paciente que ele tem acesso fácil à linha de cuidado dele e possa ter uma rápida consulta numa intercorrência e um acesso diferenciado às medicações. Chegando mais uma pergunta aqui do internauta, que está dizendo assim, pergunta para o doutor por que esse número é tão grande no Acre e por que leva essa incidência? Acho que é uma doença que ela tem uma prevalência alta, né? Não só aqui no Acre. Acho que hoje se dá muito diagnóstico, né, do lúpus. Antigamente eu acho que o diagnóstico era mais complicado, né? Hoje a gente ainda tem um grande problema para diagnóstico no estado. Na alta complexidade, nós não temos todos os exames para o paciente fazer o diagnóstico de lúpus. Reinaldo, lá na enfermaria onde você trabalha, que chega oncológico, paciente com AVC, qual é a maior dificuldade hoje do cuidado? O paciente já chega, como a gente diz na medicina, AVCzado, né? O paciente está com AVC, sequelado de AVC. Qual é a maior dificuldade hoje de cuidar de um paciente com AVC no Acre? A dificuldade é a reabilitação, porque eles já chegam com as sequelas, né? Esse paciente ele chega sequelado para a gente, e aí são pacientes que são muitas vezes invadidos, né? Que faz uso de sonda nasoenteral, sonda vesical, fica muito tempo internado, então faz aquelas feridas que a gente chama de escaras de decúbito. E é um paciente que precisa de um cuidado multidisciplinar. A fono tem que estar junto, a físio tem que estar junto, a nutrição tem que estar junto. E muitas vezes a gente prepara todo esse paciente para ir para casa e ele tem dificuldade na casa dele, porque é um paciente muito pobre, que tem dificuldade de acesso na sua casa, não vai ter a condição de ter alguns equipamentos básicos, apesar que o Estado tem um programa que é o Melhor em Casa, que acompanha esses pacientes, mas são pacientes socialmente vulneráveis e que acabam tendo muita dificuldade. Na época, o Melhor em Casa aqui, ele foi criado junto com o SAMU, né? Eu me lembro que a Lúcia Luna era uma das que coordenavam, né? Inclusive, eu nunca falei aqui no nome da Lúcia, se falei foi no tempo com o Reinaldo, mas eu quero deixar um abraço aqui todo especial à Lúcia Luna, enfermeira Lúcia Luna, por tudo que ela fez a esse estado. No SAMU, Melhor em Casa, Fundação Hospitalar, na parte acadêmica, na atenção básica, no que ela fez na Fundação, no Santa Juliana, no INTO e na rede de urgência e emergência onde ela está. Lúcia, dedicar um pouco desse programa aqui, dizer para você é show de bola, você deixou um legado no estado do Acre. E continua fazendo. Continua fazendo. Ainda hoje, mandei uma mensagem para ela, porque eu adoro conversar e discutir com a Lúcia, porque a Lúcia sabe muito sobre SUS e a Lúcia é uma pessoa técnica, uma pessoa que valoriza, é uma pessoa Lúcia, aqui no ar estou te convidando para vir aqui no Médio 24 horas para a gente falar do SUS e do sistema de saúde do estado do Acre aqui, viu? Pronto. Vai ser uma honra te receber aqui. Doutor, ainda assim, aqui a pergunta do internauta também, falando sobre o lúpus, o que houve, por que usaram tanto imunobiológico no Covid e deu certo pegar esse imunobiológico do pessoal lúpico e ir para o Covid, e esse pessoal lúpico
sofreu, morreu por falta desse imunobiológico, porque o imunobiológico, no tempo do Covid, nós sabemos que uma ampola de 800 foi parar para 30 mil. Sim, né? sim. Depois que começamos a usar imunobiológico no tratamento do Covid, né, na cascata de inflamação do Covid, aquilo virou ouro. Né? E a gente viu que tinha certos pacientes, você estava lá junto na Unimed, a gente encarou esse desafio, você viu que tinha certos pacientes que tinham indicação precisa, que contava com aquela cascata inflamatória que você colocava o imunobiológico, o paciente começava a melhorar. Mas tinha outros que não melhoravam porque não estava no time, não estava na indicação precisa. E aí começou a faltar, né? E aí os pacientes com lúpus tinham que fazer também. E começou um comércio paralelo aí de imunobiológico naquela época, era um desespero, né? A pandemia foi uma coisa... Fabrício, eu nunca pensei que como médico eu fosse passar por aquilo que nós passamos na pandemia. Eu vi a entrevista do Tó aqui, só quem viveu aquilo sabe, né? Você teve Covid? Eu tive, graças a Deus, depois que passou tudo. Agora era assim, né? Eu botava máscara quando saía do carro e não tomava nem água dentro do hospital. Renauro, você recebe muito paciente lá também grave com pneumonia, né? E, inclusive você tem lá a doutora Roseli, que é queridíssima, o doutor Matheus Rosa, que é um excelente médico, nossos pneumologistas de mão cheia, pessoas simples, humildes, que trabalham, né, no SUS, né? A Roseli hoje, basicamente, ela trabalha no SUS para cuidar, né? E assim, chega muita pneumonia. Uma das causas que sai das UPAs, sai do pronto-socorro, se deve à dificuldade no manejo com o paciente, dificuldade com a medicação e resistência medicamentosa. Te pergunto isso por quê? Porque hoje está sendo usado antibiótico de uma forma muito indiscriminada. Hoje estão usando medicamento, claro que a população, isso não é para a gente médico, os carbapinêmicos, que são medicamentos, lá em cima, medicamento de UTI, já estão usando na porta de entrada. Sim, né? sim. Isso se dá também por isso, é um dos grandes fatores. E como é que fica vocês lá com o paciente que já chegou, teve um péssimo manejo lá atrás, né? Uma dificuldade com a medicação e já vem usando chumbo grosso? Certo. Isso acontece muito, né? Esses pacientes, eles muitas vezes têm dois extremos, né? Às vezes o paciente chega e aí eu acho que hoje a medicina, e aí eu não falo nada relacionado ao Acre, eu acho que é no geral, a medicina hoje ela está muito para o lado do exame e tá faltando. Os médicos, eu falo isso para meus alunos, vocês têm que botar mais a mão no paciente, tem que ouvir o paciente, botar o estetoscópio, ouvir o pulmão ali, né, para dar um diagnóstico clínico. O raio-x vai só confirmar. E hoje muitas vezes o paciente já vem com uma tomografia feita, né, uma pneumonia e tomando um antibiótico realmente de largo espectro, como você falou. E também com o uso desenfreado de antibiótico durante a pandemia do Covid, é claro que a resistência aparece. E aí a gente tem que desescalonar. Um paciente ali tranquilo, que era virgem de antibiótico, que não tem nenhuma outra comorbidade, ou tem comorbidade, mas não usou antibiótico nos últimos meses, a gente desescalona. A gente volta para uma etapa inferior. Porque depois, se a gente precisar de uma coisa mais potente, a gente tem como usar. Renauro, e hoje a Fundação Hospitalar ela deu alguns passos largos, né, e melhorias, sim, né? Sim. Inclusive deixar um abraço aqui para o João Paulo. O João Paulo, né, foi guerreiro lá. Sim. Nesses mais de 20 anos que você está na Fundação Hospitalar, qual foi o tempo ouro daquela fundação? Você falou, poxa, aqui hoje está dando orgulho. Esses últimos tempos? Ou já teve tempos melhores? Ou cada dia ela está melhorando? Como é que está a situação hoje da Fundação Hospitalar? Você vive lá mais de 20 anos, então você tem muito conhecimento de causa. Sim. A fundação, para mim, ela teve um tempo em que ela teve uma melhora muito rápida, assim, uma curva que ela teve um aumento da qualidade, da assistência muito grande. E aí depois isso se estagnou, né? E hoje a fundação sente muitas coisas, né? Sente muitas coisas que está relacionado à falta de recurso, mas às vezes está relacionado com uma gestão. Por exemplo, o próprio João Paulo ele implantou uma gestão muito humanizada na fundação, mas a gente hoje não se faz, e nunca, nem hoje nem sempre, né?
não se faz medicina se você não tiver ali aquela linha de cuidado, se você não dialogar com todas as unidades. Então, a fundação funcionar, a UPA tem que funcionar legal, o pronto-socorro tem que funcionar, eles têm que dialogar para o paciente estar... Eu sempre falo assim, a fundação é alta complexidade, então o paciente tem que estar, o paciente tem que estar, o paciente certo no lugar certo, porque se o paciente estiver no lugar errado, isso vai gerar mais custos com o tratamento dele, mais custo para o SUS. Então, voltando para a tua pergunta, a gente avançou muito na pós-graduação, na residência médica, a entrada do curso de medicina, e aí as novas tecnologias, a tomografia, a ressonância. Mas hoje a fundação não cresce em número de leitos, está parada em número de leitos, né? Acho que há uma necessidade. Tinha que ampliar tem que ampliar a fundação, tem que dar uma olhada para algumas linhas de cuidado melhor, como eu te falei, no lúpus. Hoje se faz transplante na fundação, mas o lúpus é uma linha de cuidado que tem que ser olhado com mais carinho. A reabilitação de AVC, como a gente falou aqui, né? Que são outras linhas de cuidado que também estão dentro da fundação. Mais mecanismo para diagnóstico do câncer também. Sim, mais praticidade. Até porque existem leis hoje para diagnóstico e tratamento em tempo mais rápido, né? Isso, e às vezes o paciente sofre. demora. O tempo de diagnóstico e tratamento é crucial para a vida do paciente com câncer. É crucial. E esses pacientes ainda têm um tempo de diagnóstico muito alto. Muito alto. E tendo as condições de fazer o diagnóstico. Hoje, uma das grandes dificuldades de dar diagnóstico de câncer dentro da fundação é o tempo de espera para um laudo de histopatológico. Demora. Renauro, outra coisa que eu notei dos anos que eu trabalhei nas UPAs, né? Fui diretor de UPA, fui diretor do pronto-socorro. Uma coisa que eu noto da gestão, não é essa gestão agora, é gestão desde que a gente se entende aí por gente na medicina, é que falta ainda um prontuário único do paciente, desde a atenção básica, as UPAs, o pronto-socorro, porque o cidadão ele chega lá na UPA, ele vai ali, toma um tilation de pirona, meia hora depois ele vai lá no pronto-socorro, toma outro tilation, outra de pirona, e assim, não tem esse controle. Ali ele fez um raio-x de manhã à tarde, ele faz outro, fez um exame de manhã à tarde, faz o mesmo à tarde, por falta de um prontuário. Eu acredito muito se colocasse um prontuário eletrônico, com um aplicativo, com acesso os médicos nesse aplicativo, de uma regulação mais full-time do negócio, eu acredito que o negócio ia fluir, ia ter economia, o Estado ia ganhar, o paciente ia ganhar. E a gente pergunta, o que falta aí para isso acontecer? Com certeza, né? Com certeza. Nós que estamos lá, a gente sente muito isso, sente muito. E isso é uma economia. O gestor tem que ver isso como economia de dinheiro, o que você acabou de falar. O paciente, ele roda a rede municipal, ele roda o pronto-socorro e ele roda a alta complexidade. Você tendo um prontuário único, você vai deixar de pedir exames em duplicata, exames desnecessários que o paciente fez há pouco tempo, que vai estar tudo lá, vai estar o histórico dele, então você vai ter mais rapidez para dar um diagnóstico. E outra coisa, Fabrício, você vai ter um documento médico acessível para pesquisa. Porque o que é que eu acredito? Eu acredito muito naquele tripé: ensino, assistência e pesquisa. Isso faz com que um hospital de alta complexidade cresça, né? Você dá uma assistência de qualidade praticando ensino e pesquisa. Que maravilha. Renauro, melhorou muito a saúde, questão de SAMU, pronto-socorro, aquelas filas enormes, né? A saúde ela tem andado aí na assistência. Agora, a gente vê muita dificuldade ainda do pessoal do interior, né? Essa falta de leito. E eu te falo uma coisa, estou desenhando aqui uma pergunta para você, é que na minha situação, quando eu tive com meu filho ano passado, aqui tem excelentes profissionais. Aqui tem o pessoal estudioso, pessoal dedicado. E eu vi o que falta. Eu fiquei 33 dias dentro da Beneficência Portuguesa. Literalmente dentro. Fiquei lá dentro. Não saía para nada. Sabe? Às vezes ia na rua, meia horinha e voltava. Comia, dormia, tomava banho, jantava, almoçava, tomava café. Andava nos corredores, andava com os médicos, conversava com a gestão. E o que eu notei a diferença do Acre para a Beneficência Portuguesa é a estrutura, que ela é muito grande, a tecnologia. Porque os profissionais
A qualidade hoje do ensino está muito rápida. O que é publicado lá no outro dia está aqui. Então, o que está faltando para você desempenhar seu serviço? Mais estrutura, mais tecnologia. Além do conhecimento, você está falando de conhecimento e pesquisa, a questão de condições de trabalho. E eu te pergunto, o que falta para a gente colocar mais condição de trabalho na clínica médica para vocês fazerem os diagnósticos mais rápido? O que você falaria assim, hoje seria crucial isso daqui? Eu acho que assim, a saúde é uma área muito técnica. Muito sensível muito também. Técnica, cara, muito sensível, muito técnica, cara. Caríssima. Você sabe que a tecnologia custa muito caro, né? Assim, em São Paulo, eles têm tudo a hora que eles querem. O paciente chega 3 horas da manhã no hospital, ele faz o exame que ele quiser porque está disponível, né? Então, assim, o que é que falta? Eu acho que falta uma integração maior e, assim, ouvir mais a parte técnica, ouvir mais quem está na ponta, né? Quais as dificuldades que a pessoa enfrenta ali na ponta e aí montar a linha de cuidado. E aí não desperdiçar recurso de forma, né, que não seja eficiente, e aí você vai conseguir. Aí você vai conseguir rodar mais leitos, porque demora de diagnóstico, roda pouco leito. Aí falta leito, o paciente não consegue internar. E aí, quanto mais tempo no hospital, mais complicação. Caro, olha lá, paciente dentro do hospital, ele o acompanhante, alimentação, sim, energia, água, produto de higiene, hotelaria hospitalar e todos aqueles profissionais cuidando daquele paciente. Sim. Quanto é que custa um paciente por mês? Então, assim, tem paciente que é caríssimo. Tem cirurgia, você vê que uma haste de coluna, uma próstata de coluna, 70 mil, 100 mil reais. Sim. Né? Então, a saúde, ela é milhões. Só que o dinheiro ele vai mais para o ralo quando o paciente demora mais dentro do hospital. Isso, então você tem que usar esses escassos recursos de uma forma eficiente. E aí você tem que pegar e rodar mais o paciente. Então tem que ter uma agilidade maior nesse diagnóstico. Eu sempre digo o seguinte, que nós aqui, se a gente vai trabalhar num hospital de ponta de tecnologia em São Paulo, a gente vai tirar de letra. Agora o médico lá vai ter dificuldade de trabalhar aqui. O médico aqui ele não vai fazer quase nada, né? Porque ele vai pedir, eu quero isso. Não tem, doutor. Quero isso. Eu fui num congresso uma vez, fora do país, e lá fala assim, você é da Amazônia, tá? Lá você tem isso. Falei, não, ele tira. Você tem isso? Não, tira. E os muito foi tirando. No final ele perguntou, o que você tem lá? Daqui, né, na sua sala, a gente não tem nada lá. E ele ficou, olhou para mim, o olhar dele era, e como é que vocês fazem medicina lá? Na fé e na raça. Conhecimento teórico. Sim, né? sim. E assim, e ele até brincou comigo. Vocês usam muito dos medicamentos da floresta? Quando necessário. Né? Então, assim. Porque o conhecimento hoje está muito acessível. Está muito avançado. Está muito acessível. Muito acessível. Então, assim, a demora a certos recursos faz com que a gente faça muito empirismo, né? Que é diagnóstico empírico. E com isso a gente acaba avançando, mas muitas vezes o paciente fica muito tempo internado e aí isso é um custo para todo mundo. A medicina de 10 anos atrás não é a medicina de hoje, ela mudou quase que completamente. Sem dúvida nenhuma. O que o Rinauro vê para a medicina dos próximos 10 anos? Não, eu acho que a medicina mudou completamente hoje, como eu te falei, né? Assim, não no ponto de vista assim. Os médicos não podem deixar de examinar o paciente, né? Mas tem aí a inteligência artificial que está vindo aí, mas não vai substituir o médico, né? Mas em muitas áreas vai avançar demais. E precisa, essa questão da telemedicina avançou demais, assim, a medicina também. Hoje é uma coisa que facilitou demais, porque em qualquer lugar, o mais remoto que seja, se você tiver uma internet, você pode ter uma opinião especializada de determinado assunto. Então ninguém mais fica sozinho dentro da medicina. Hoje tem a telemedicina, tem acompanhamento remoto dos médicos, tem exames remotos, as UPAs mesmo, o eletrocardiograma que é feito, já sai com laudo lá de São Paulo, da telemedicina. Isso, né? Então isso facilita muito. Então a gente tem que usar esses recursos de agilidade a nosso favor. E o médico, dentro daquela formação dele, a formação boa da semiologia, a formação de ouvir o paciente, dar um diagnóstico sindrômico, fazer as hipóteses, aí ele tem que usar todo esse arsenal a favor dele. Renauro, ainda falta muito médico no Acre? A gente, sim, ainda nós somos um dos estados que ainda tem a menor densidade de médico, né, por população, e ainda tem algumas especialidades que são ainda sintomáticas, que a gente sente muito, né, a falta de certos especialistas aqui. Né? Então, o Acre ainda tem, sim, a carência de médicos e precisa de médicos também no interior, médicos especializados no interior. Carreira médica, você acha que vai sair um dia
o exame de ordem para médico? Está caminhando para isso? O exame de ordem para médico. Isso já foi assunto de debate, né? Sempre tem um problema, sempre comparam com os advogados, né? Com a OAB, que a OAB tem. Mas o advogado ele pode exercer em outra, que não a advocacia, né? Como bacharel em direito, o médico, se ele só pode exercer a medicina ali, tem que ter o registro. Eu acho que tem que evoluir isso, tem que vir, tem que investir na formação médica, então não pode sair abrindo a faculdade de medicina à torta e à direita, tem que ver a qualidade do médico que está formando. Você garantindo a qualidade do médico que está formando, o exame de ordem ele fica Você falou tranquilo. Um assunto interessante, não abrir faculdade à torta e à direita. Nos últimos anos, né, abriu muita faculdade no Brasil. Inclusive que no Acre 3, para quem não tinha nenhuma. Tem uma lá em Cruzeiro, né? Tem 2 aqui. Nós vamos falar aí que vai formar mais de 100 alunos por semestre. Renauro, nós todos somos sabedores, não existe campo para isso. E aí, qual é o futuro da medicina no Acre? Para esses médicos formados aqui, haja vista, Renauro, que nós também temos uma das faculdades mais caras do país, pela distância, tudo. Sim. Professor aqui Sim. mais caro, Sim. tudo. A gente entende por que a faculdade é mais cara, porque não é fácil manter uma faculdade particular no Acre, no rincão do Brasil, Sim. né? Sim. É por isso que ela também é mais cara. Mas, e aí, o que você vê do futuro dessas faculdades de medicina, com muitos cursos que já estão fechando, fisioterapia, muitos cursos já fecharam, outros. E esse tanto de médico formando? Qual é o futuro dos 10 anos aí? Nós temos que pensar... Desse volume. Nós temos que pensar na qualidade desses médicos que estão formando. Esses médicos têm que ter qualidade, porque o mercado vai regular. E a área da medicina é muito sensível, porque erros podem custar muito caro, né? Então, assim, primeiro, muitos médicos sendo formados não tem vaga de pós-graduação para todo mundo. Não tem vaga de residência médica para todo mundo. Então, tem que aumentar o número de vagas de residência médica para poder... a residência ainda, ela tem um papel muito importante ainda dentro da medicina, né? Então, a gente tem que focar na qualidade. Tem que ter um crivo maior na abertura dessas faculdades de medicina e uma revisão e um diagnóstico, uma avaliação geral desses cursos. Por quê? Porque a gente está lançando no mercado médicos que vão cuidar da população, que vão cuidar dos nossos parentes, dos nossos netos, né? E precisa de uma qualidade boa. São muitas perguntas aqui da parte médica, que daqui uns dias nós vamos estar aqui entrevistando a doutora Leuda, nossa queridíssima presidente do nosso conselho. Com muita honra, uma pessoa que nós adoramos, sim. né? Assim, uma pessoa maravilhosa. E também daqui uns dias nós vamos receber, se Deus quiser, aqui a doutora Dilza, que pra gente fala que é a mãe a mãe da medicina do Acre, né? Assim, a nossa referência no Conselho Federal de Medicina. Nosso baluarte da medicina do Estado do Acre, a doutora Dilza Ambros Ribeiro. Essa tem toda minha consideração, meu carinho. E assim, são assuntos que nós vamos debater aqui. Sim. Sobre o futuro da medicina do Acre, do Brasil. Sim. Porque hoje está de moda, eu quero fazer medicina. Eu acredito muito na medicina como sacerdócio, sabe, Reinaldo? Sim. Eu escutei há 15 anos atrás do presidente do CFM, lá em Santa Catarina. Ele falou assim, se você pensa em fazer medicina para enricar, tira seu cavalo da chuva. O médico ele vai ter uma qualidade de vida boa, mas esse não é o foco. O foco da medicina é cuidar de vidas. E eu falo uma coisa, medicina é um sacerdócio, poder cuidar das pessoas com humanidade, com empatia, sentindo a dor do outro, porque a gente só faz esse tipo de reflexão, Renato, quando a gente está num velório. Sim. E a Bíblia fala, engraçado, levando aqui um pouco para a Bíblia fala em Eclesiastes, o rei Salomão fala assim, é preferível estar no velório do que numa festa, porque numa festa você não pensa num raciocínio, você depois vai ver suas peripécias. Agora, num velório não. Tem que gostar do que faz, medicina, né? é sacerdócio. Médico tem que gostar de ser médico, tem que gostar de gente, tem que gostar de tratar as pessoas. Eu lembro muito de um professor meu que ele falava o seguinte, ele dizia assim, trate o seu paciente como você gostaria que tratasse um membro da sua família. Pronto, você vai para casa e você vai ficar tranquilo na sua casa. Então é isso que a gente precisa garantir. A gente precisa garantir esse cuidado, essa vontade e que os médicos ouçam o paciente, porque o paciente fala o diagnóstico dele para o médico. Ele tem que ouvir. Maravilha. Gente, nós entrevistamos aqui
querido Dr. Rinauro. Ele eu falo para ele, falar aqui para vocês, é um leão da medicina, um vasto conhecimento, professor universitário, um médico, mais de 20 anos formando médico, cuidando de pacientes na Fundação Hospitalar, ali na liderança de muita coisa, na linha de cuidar de paciente grave, paciente sem diagnóstico. Ele estava me falando, Fabrício, quando nós não conseguimos fazer, a única saída é TFD, paciente. Então, paciente grave, paciente com diagnóstico difícil e sem diagnóstico, vão para a mão deles. Então, Rinauro, eu queria deixar aqui esse tempo final para suas considerações finais e desde já lhe agradecer. Agradecer você, eu acho que em nome da classe médica, você também é conselheiro do CRM, te agradecer em nome dos milhares de pacientes que você já cuidou, te agradecer por esse, desculpa a palavra, mas esse cara, gente boa que você é, esse ser humano incrível, que cuida de médico, cuida de paciente, né, que olha para o Acre como um todo, um ser humano incrível e flamenguista como eu, viu? Então eu quero te agradecer pela tua vinda aqui hoje, né? Não toca no Flamengo não, que o Nilson nessa hora já está chorando. Fabrício, é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigado pelo convite, poder falar um pouquinho aí dessa trajetória, já que passou tão rápido, mas para mim passou rápido. Parece que foi ontem que eu cheguei de volta nesse meu estado aí para lutar pela medicina. E te agradecer mesmo por essa oportunidade de falar para esse teu público, que é um público fiel, um público selecionado, um público aí que está aumentando cada dia mais. Dizer que a gente está aí, todo dia, no dia a dia, na labuta. É difícil, né? É difícil, você sabe que não é fácil a medicina, é difícil, as pessoas têm uma certa romantismo da medicina, mas tem uma parte da medicina que é difícil. A gente acabou de passar por essa pandemia e no dia a dia é difícil. Mas nós estamos aí para crescer, para contribuir com o nosso estado e continuar lá na enfermaria, na fundação, no TRE, atendendo os nossos pacientes do setor privado, para que só a medicina do Acre só engrandeça. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Esposa do Rinauro é pediatra, eles compartilham um consultório na clínica também, né? Eles têm uma clínica ali na Vila Ivonete. Rinauro, muito obrigado, que Deus te abençoe. Nós aqui do AC 24 Horas estamos honrados com a sua presença aqui. E a casa está aberta. Obrigado. E dizer para você que nós queremos você aqui mais vezes. Obrigado, a honra foi minha. Agradeço você pela sua preferência, pela sua audiência. Que Deus te abençoe. Com saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Uma semana de vitória para você e para toda a sua família. E qualquer coisa, procure o médico mais próximo da sua casa e, se possível, aqui, o Dr. Rinauro. Muito obrigado. Alô.